Glória a Deus. Meus amados, é com muito amor e carinho que eu desejo saudar a cada um de vós com a paz do Senhor. Amém. Por bondade, você que trouxe a sua Bíblia, abra ela ou ligue ela. Se você preferir desfrutar de algum tipo de aplicativo, ou até mesmo no painel da igreja, no relato evangelístico de Mateus, capítulo de número 6. Localize apenas a leitura do versículo 9 ao versículo de número 13. Bem fácil de encontrar. Abra sua Bíblia na altura da Nova Aliança. De pronto você se depara com o primeiro relato compilado, a proposta evangelística de Mateus. Folheie algumas páginas, encontre o capítulo de número 6, estaremos a pronunciar do versículo de número 9 ao versículo de número 13. E que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, continue guardando a sua entrada e também a sua saída. Se possível for, prometo não ser redundante nisso, procure alguém à sua esquerda e direita e diga bem assim: a sua vitória é do tamanho do teu glória. Obrigado. Está escrito: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Meus amados, antes de advogar a palavra que eu pretendo deixar para mim, para você e para todos nós que aqui estamos, eu preciso também mensurar algumas considerações. Todas as vezes que aqui estiver e for necessário, assim será. Quero agradecer ao meu Deus, o Todo-Poderoso, por mais um dia que eu posso, de alguma forma, tentar ser útil, anunciando a sua palavra e falando da eternidade do seu reino. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quero também aqui hipotecar o meu muito obrigado à pessoa deste abnegado homem de Deus, um jovem pastor presidente. Salvei a noite agora, né, pastor? Meu amigo de muitas datas e anos, pastor Wilkerson, a quem eu tenho um apreço, um carinho, uma admiração muito grande. Muito obrigado, meu amigo, por mais uma vez me formular esse tão honroso e responsável convite para estar aqui na igreja sede, compartilhando e batendo papo sobre graça, com grandes homens e mulheres de Deus que aqui congregam e servem a esse Deus, o Todo-Poderoso. Muito obrigado, pastor. Na pessoa do pastor, eu quero saudar pastores que aqui revejo, professores, amigos e amigas, e que também aqui faço. É como eu digo, eu congrego aqui, né? Só falta preencher a documentação, né, pastor? Só 2 irmãos ali deu glória, hein? Sempre é uma resistência quando eu estou aqui. Mas vai cair por terra, e o nome dele vai ser glorificado. Queridos, quem tem alguns minutinhos para ouvir a palavra de Deus aqui? É bem verdade que estamos perante
mundialmente falando, da oração mais conhecida de todos os tempos. Toda pessoa que direta ou indiretamente declara, crê, pensa, acredita ou se relaciona com a Bíblia Sagrada, crendo que ela é uma escritura inspirada por Deus, governada por Deus, administrada por Deus, já se aproximou e teve contato com a oração do Pai Nosso. E antes de falar do relato evangelístico de Mateus, capítulo de número 6, eu prefiro e pretendo também retroceder a alguns acontecimentos da vida do nosso Senhor e Salvador, para que venhamos compreender de uma forma mais clara o porquê que Jesus propôs e aqui introduziu a oração do Pai Nosso. Após alguns acontecimentos na vida e na trajetória do pontapé inicial, daquilo que Cristo veio instalar, embaixar e implantar na terra como reino, Jesus ele vai convidar o colegiado apostólico para subir ao alto de um monte. E é no capítulo 5 que Jesus vai apresentar pela primeira vez um discipulado, um bate-papo, uma conversa, uma conscientização para todos aqueles que iriam peregrinar com ele, andar com ele, estar ladeando a ele na jornada da proposta daquilo que o Messias veio oferecer na terra. Parece até um paradoxal interessante, porque nos dias da dispensação do Antigo Testamento, no relato do Êxodo capítulo 20, o Senhor Deus Todo-Poderoso convidou a Moisés para subir ao Monte Sinai. E lá o Senhor confiou a Moisés 10 palavras que Deus queria apresentar ao povo. E na dispensação do Novo Testamento, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele agora vai convidar a 12 homens para subir ao monte, para aprender aquilo que eles deveriam falar para Deus. No Antigo Testamento é o que Deus tem para falar para eles. E no Novo Testamento é Cristo ensinando o que eles têm a dizer a Deus. E aqui, no capítulo 5, constitui-se o sermão bem conhecido pela igreja, que é o Sermão do Monte. E o conteúdo preciosíssimo, importantíssimo do Sermão do Monte está no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Só encerra quando Jesus desce e encontra a um homem leproso. E a oração do Pai Nosso é uma das chaves, das peças, do conteúdo que Jesus apresentou como discipulado lá no alto, no Sermão do Monte. E quando falamos da oração do Pai Nosso, eu quero deixar bem claro aqui nessa noite, que eu jamais pretendo ensinar alguém a orar aqui. Longe de mim pretender ensinar aos senhores e às senhoras que aqui estão, você que está na sua casa, conectado, imergido conosco nessa noite, ou no horário que você preferir assistir este conteúdo, longe de mim querer ensinar alguém a orar. Mas eu quero lhe convidar carinhosamente a pensar comigo sobre a proposta da oração do Pai Nosso, feita pela pessoa do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. E antes de entrar nos assuntos do Pai Nosso, que eu procurei separar para nós, eu gostaria de deixar 4 pensamentos aqui para todos nós. Primeiro, nesta noite eu não quero orar por milagres, mas sim para ser um milagre. Só 2 ali fingiu que entendeu, mas tudo bem.
Nesta noite eu não quero orar para que Deus me dê conhecimento, mas quero aprender a domar a preguiça para que eu consiga estudar mais. Terceiro pensamento, nesta noite eu não quero orar apenas como regra religiosa, da liturgia, ou porque faz parte de um dos elementos do culto, mas sim para que isso venha fazer parte da minha vida, que eu venha ter prazer em orar, prazer em falar com o Pai, prazer em me comunicar com Deus Todo-Poderoso. Quarto pensamento que eu gostaria de deixar. Nesta noite eu não quero orar para mudar o mundo, mas eu quero orar para os mundos dentro de mim mudar. Só quero repetir a última. Eu não quero rogar, orar, suplicar, pedir aos céus para que Deus mude o mundo. Não é mudança no mundo, mas eu quero pedir para que Deus mude os mundos que habitam dentro de mim. Tem alguém que precisa de mudança aqui dentro de si, irmão? Quantos planetas nós temos aqui para ser mudados dentro de nós? A oração do Pai Nosso. E é aqui que eu quero deixar algumas lições sobre a oração. Primeiro ponto é recorrer a um contexto imediato. Jesus vai iniciar, reverendo e amigo pastor Paulo, ensinando o colégio apostólico a orar. E por quê? Quem veio para o culto, diga glória a Deus. Era costumeiro no mundo antigo, senhores obreiros, o Rabone, o mestre, o ensinador, o professor convidar os teus alunos para ir a um lugar separado, exclusivo, para que com um pouco mais de calma pudesse lecionar a sua aula, os teus assuntos propostos. E não foi diferente com o que Jesus fez. Ele convida os teus alunos, em hebraico o termo seria talmidins, no grego seria mateteis, que são aprendizes, alunos, discípulos, seguidores, de uma forma ferrenha. Jesus os convida, sobe ao alto do monte e começa a ensinar. E também era normal que os alunos perguntassem para o referencial chamado professor e mestre, como eles deveriam fazer para falar com Deus, com o sagrado, com o santo. Quais seriam as ferramentas, a metodologia, as vias mais saudáveis, corretas para se aproximar de Deus, em uma oração, em um diálogo, em uma fala. E é isso que Jesus vai fazer, vai ensinar a eles o dever de como se deve orar. E o contexto imediato ainda no capítulo 6, no início dele, a partir do versículo 1, Jesus pega um grupo daquela época religioso por nome de fariseus. E diz assim: vocês precisam aprender a orar, menos como esse grupo. Este grupo é o péssimo exemplo de oração. Não ore como os fariseus. Não fiquem, senhores e senhoras, tocando trombeta aí pelos quatro cantos. Não entrem nas sinagogas para fazer um show, uma apresentação, porque isso não é orar. Jesus observava o comportamento dos fariseus. Era o típico caso daqueles que querem chamar a atenção com a sua oratória, com a sua didática de palavras, com a sua verbalização, com a sua dicção, em alta voz. Aí Jesus diz: não faz como eles, porque eles são hipócritas. Ali é um show, é um palco montado. Aquilo que está saindo da boca deles não tem nada de verdade.
Hipocrisia são atores de palco, atrizes de palco. E aí Jesus, ele faz uma sugestão. Quando vocês forem orar, entra no quarto e tranca a porta. E por que Jesus pega o péssimo exemplo dos fariseus em oração, a dizer que nós não devemos seguir esse exemplo, e ele responde isso ensinando que nós devemos aprender a orar entrando no quarto e trancando a porta? É porque Jesus queria ensinar a seguinte lição: no seu quarto você é natural. No seu quarto você é o que você é. No seu quarto você não procura palavras bonitas, vernáculos de apresentação. Você não procura expressões, dialetos para impressionar ao grupo de pessoas que estão próximas a você, não. No seu quarto você fala de uma forma natural, na sua essência. Você fala de filho para pai. Você não procura palavras bonitas, você quer apenas falar com Deus aquilo que você tem necessidade de falar. Você já percebeu que em público às vezes você quer impressionar? Todos nós, sem exceção. Porque a mensagem é para todos nós nessa noite, principalmente para mim. Sempre a gente quer impressionar, pode ser num culto no lar. O irmão está com a oração. Aí você vê que ele busca aquelas palavras e dá aquela volta, quer impressionar. De repente para alguém olhar e falar, o irmão ora, não tem uma oração, a oração dele, fração de milésimo chega no trono, de tão bonita que é. Aí Jesus pega esse ponto e diz assim, entra no quarto e tranca a porta. Porque no quarto você é natural. Você é o que você é. Você não procura adjetivos, você não olha para o lado, até porque não tem ninguém. E você passa a ser aquilo que Deus quer que você seja. Oh, glória! A oração mais sincera do mundo é de uma criança. Se você pedir para a criança orar, após o lanche, ela vai dizer assim, Papai do céu, eu quero agradecer pela Fanta, pela salsicha, pelo molho, mas eu não gostei da cebola não, Papai do céu. Eu não gostei, veio muita cebola, da próxima vez eu não quero tanta cebola no lanche assim não. É uma oração sincera. Aí Jesus estava dizendo, não queira impressionar, seja natural. Seja você, seja sincero, tira a cera, seja verdadeiro, tenha transparência. Procure a essência que está dentro de você, e é isso que você vai apresentar a Deus. Tanto é que em algumas casas no mundo antigo, na Palestina naquela época, os quartos tinham também como finalidade as despensas. Os alimentos ficavam nos quartos, as prateleiras. E se assim pensarmos, em um ponto de pensamento, aqui numa regra de interpretação da cultura daquela época, poderíamos também aprender o quê? Jesus estava dizendo, entra na sua casa e vê a sua realidade, você é aquilo. E por que aqui fora você quer impressionar? Sendo que quando você tranca a porta do seu quarto, você sabe a sua realidade. Por que é que quando você assume o microfone você quer impressionar? E quando você entra no seu quarto você sabe qual é a sua realidade, o seu cotidiano e o seu dia a dia? Jesus estava dizendo, seja você, seja você, seja você, seja você. Oh, glória! Sequenciando, agora entramos na proposta dessa noite. Quem veio para o culto, diga glória a Deus. Jesus agora vai sugerir ao colegiado apostólico a seguinte lição. Vocês, quando orar, ore assim. Jesus não estava pedindo para repetir. Jesus estava falando do conteúdo da oração.
Porque se assim pensarmos, parece que Jesus está caindo em contradição, mas não é. Porque um pouquinho antes ele diz, não é para repetir as orações igual aos fariseus. E ele diz assim, quando orar, ore assim. Mas o que Jesus estava dizendo, não é o que você fala, mas como você fala. Não é o esqueleto da oração, mas é o conteúdo do esqueleto da oração. Não é quantas linhas tem o seu esboço de oração, mas é o que você emprenhou, colocou, imergiu no conteúdo da oração. Não é o que você fala, mas é como você vai falar. Não é o que você fala, mas é para quem você vai falar. Não é o que você fala, mas é a forma que você vai apresentar a sua oração. Era isso que Jesus estava dizendo. E dentro deste conteúdo, reverendo Wilkerson, Jesus vai trazendo pontos e lições fundamentais e cruciais para quem quer aprender a falar com o Pai. Só para saber, tem alguém aqui que quer aprender a falar com o Pai ainda, irmãos? Jesus vai inserir a oração já quebrando o protocolo. Porque até então, no período da dispensação veterotestamentária, o Antigo Testamento, quando alguém se levantava para orar, pode pontuar, criatura, rei, sacerdote, profeta, ancião, lideranças. Quando eles iam orar, eles diziam, Senhor. Aí vem Jesus e diz assim, Pai. Só repito uma vez isso aqui. Penso eu, professor, é um pensamento meu. É uma nota de rodapé paralela do texto que eu estou aplicando para uma concepção do cenário minha. Penso eu, amigo. Eles olhando, observando, contemplando e dizendo assim, Jesus vai pronunciar o nome impronunciável de Deus. Jesus vai dar um título para Deus que até agora ninguém deu. Jesus vai dizer Adonai, Elohim, Jeová. Jesus vai pronunciar Yahvé, Yud-Rei, Vav-Rei. Vai dar algum título que até então ninguém deu. Aí Jesus vem de uma forma simples, normal. Usa um termo que todo mundo conhece. Pai. Quebra o protocolo. Desengessa. Seja natural. Deus está querendo ouvir a sua oração. Oh, glória! Jesus já ensina aos homens da terra a quebrar protocolos, a tirar o verniz da religiosidade. Pai. Aí os autônomos, os pescadores, os seguidores de João Batista olharam para ele. Pai? Como assim, Pai? Ele inicia a oração das orações com o termo Pai. E esta palavra Pai, na pronúncia hebraica, é Abba. E olha a profundidade do termo que Jesus apresenta. O vocábulo Pai é Abba, que é composto pelas duas primeiras letras do alfabeto hebraico, Aleph e Bet. Aleph caracteriza o número 1, que é líder, cabeça. Bet significa casa, comunidade. E o que é pai? É aquele que lidera a casa, a comunidade. Jesus já estava dizendo, quem comanda é Ele. A casa é dele, a família é dele, o lar é dele. Só repito uma vez, porque quem está prestando dessa cobertura na sua casa é você, viu? Quem manda é Ele, a casa é dele, quem lidera é Ele, a comunidade é dele. E aí Jesus vai sequenciando, e agora
ele se aprofunda um pouco mais, ele diz: Pai Nosso. Pai Nosso. E se os irmãos recorrerem à leitura do texto novamente, você vai perceber que toda a desenvoltura da construção da oração do Pai Nosso é pluralizado. É plural. Não tem no singular. Você nunca vai ver a oração do Pai Nosso usando o termo meu, dele, dela. É tudo no plural. Começa com Pai Nosso. Não é Pai de Israel. Não é Pai de Roma. Não é Pai dos gregos. Não é Pai dos gentios. Não é Pai da Babilônia. Não é Pai da Síria. Não é Pai da Turquia. Não é Pai da Itália. Não é Pai de algum país. É Pai Nosso. Não é Pai seu, não é Pai meu, é Pai Nosso. Não é Pai de A, não é Pai de B, é Pai Nosso. Não é Pai da presbiteriana, não é Pai da batista, não é Pai da assembleia, não é Pai da anglicana, da metodista, é Pai Nosso. Não é Pai da católica, é Pai Nosso. Quem é grato por Ele ser o seu Pai? Oh glória! Oh glória! Só dá glória quem não é egoísta. Só dá glória quem não pensa que põe Deus dentro de uma caixinha e tranca. É Pai Nosso! Oh glória! Oh glória! Não é só o Pai Nosso de quem está vestido e adornado nesta reunião fantástica e maravilhosa, com o livro aberto e aprendendo do reino. Não! É Pai também da meretriz, é Pai também do traficante, é Pai também do viciado, é Pai também do alcoólatra, é Pai também do desempregado, é Pai também do doente, é Pai também daquele que está desenganado. Pasmem os senhores e as senhoras, Deus é Pai até do ateu. Deixa ele nessa briga, se ele aceita ou não a existência de Deus, mas Deus é Pai Nosso. Deus é Pai Nosso. Oh glória! E agora Jesus começa a desconstruir a religiosidade que estava reservada, intrínseca, guardada na alma dos judeus. Jesus sondava a alma do colégio apostólico e sabia que ele precisava descaracterizar a religiosidade, até porque Jesus está discipulando-os no monte, para eles descerem e apresentar o reino. Isso é um pensamento teológico meu. Acredito que professores de teologia, educadores aqui, ouvem ou vão ouvir muito essa pergunta: qual é a principal parte da Bíblia para ler? Não é verdade? Ou quando aquele público preguiçoso que não quer ler a Bíblia inteira, mas aqui não tem não, né? Todo mundo aqui lê acidamente a Bíblia, né? Quem lê a Bíblia com força, levanta a mão e dá glória a Deus. Mas quem precisa melhorar, levanta a mão e dá aleluia. Gostei do segundo grupo, hein? Deus se agrada dos sinceros de coração, irmão. Quando me perguntam qual é a parte principal da Bíblia, e eu sugiro, se você precisar recorrer, leia o Sermão do Monte. Porque ali está o que Jesus promoveu como discipulado na primeira instância. Foi o conteúdo que Jesus repassou aos teus para apresentar na descida da implantação do reino. Foi o que Jesus discipulou-os no tete a tete, no bate-papo de graça sobre graça, para que eles viessem repartir o pão. Então é aqui que Jesus começa a descaracterizar a religiosidade dentro da oração. Pai Nosso. Se o Pai é nosso, eu preciso entender que eu não posso reclamar dos irmãos que Ele me deu.
É difícil digerir isso, irmão. Tem uns personagens esquisitos no nosso meio, eu sei. Primeiro ponto que eu gostaria de deixar para pensarmos. Se eu tenho o mesmo pai que você, irmã, então nós somos irmãos. Então eu não posso reclamar dela, ela não pode reclamar de mim, porque o pai é nosso. E isso é pesado, porque a gente vive no nosso cotidiano reclamando dos irmãos que Ele nos deu. Todo dia você acha um irmão para reclamar. Eu não gosto dele, eu não gosto dela. Eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Tem quem chega a pensar da seguinte forma: como Deus pode escolher alguém assim? Tem quem pensa. Tem pessoas que eu conheço que eu penso que quando nos encontrarmos no céu, ela vai olhar para o lado e vai dizer assim: você também está aqui? Como eu posso crer que Deus permitiu a sua entrada? Porém, a igreja do Senhor não pode se esquecer a seguinte lição: inferno é para quem merece, e céu é para quem não merece. Só dá glória a quem pretende chegar lá. Inferno tem uma placa lá: você deveria estar aqui. Agora céu tem uma placa bem grande dizendo: você não merecia, mas vai chegar. Você não merecia, mas vai estar. Você não merecia, mas eu permito você entrar. Pai Nosso. Olha Jesus desconstruindo valores. Só no Pai Nosso aqui dá para ter um seminário. Primeiro ponto: se o Pai é nosso, o reino não é só seu, não é só meu, é nosso. Segundo ponto: se o Pai é nosso, não reclame dos irmãos que Ele te deu. E eu vou orar para Ele colocar uns irmãos esquisitos a partir de amanhã na sua vida, para você se lembrar dessa palavra, irmão. Certa feita, ao ler o livro de Pierre Barbet, eu li numa nota que eu guardei para mim, e fica a proposta para você. Existem pessoas que elas virão até você, não é para você tentar transformá-las, mas elas chegarão até você porque é elas que vão transformar a sua vida. Às vezes alguém pode recorrer para o pastor e dizer: pastor, eu estou tentando, eu estou discipulando, evangelizando, orando, jejuando, eu subo um monte, desço um monte, vou na madrugada do desespero, corro para lá, corro para cá, não acontece nada com ele e com ela. De repente não é com ele e com ela que tem que acontecer. É você que Deus está querendo transformar. Por amor à pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus ainda quer te transformar. Diga assim: está em tempo ainda. Terceiro ponto: Pai Nosso. Ou seja, você tem pai. E se você tem pai, por que você vive como órfão? Se eu tenho pai, eu não posso viver como órfão. Será que alguém observa a minha e a sua trajetória ao andar, peregrinar por aí, consegue enxergar que temos um pai? Será que alguém olha e diz assim: é filho e filha do Todo-Poderoso? Alguém diz assim: é filho de quem? Do outro lado, porque desse lado aqui não é não. Nós deveríamos se preocupar todos os dias, aonde quer que venhamos colocar a planta dos nossos pés, se alguém reconhece a nossa paternidade, se alguém enxerga traços, rastros, nem que for farelos do céu na minha vida e na sua vida, para dizer: quem vai ali é filho e filha, filho e filha, filho e filha. Você pode levantar a sua mão direita ao céu. Feche os teus olhos com a sua mão erguida, se possível for. Por intermédio desta palavra, eu gostaria de aplicar isso para você. Se preocupe em não ser identificado como órfão e órfã.
que aonde quer que a igreja do Senhor esteja, e eu me refiro da porta para fora, que o mundo possa olhar para mim, para você, e enxergar o cheiro, os traços, ainda que seja, irmão, uma gota do céu, mas alguém vai identificar e vai dizer: é filho, é filha, é filho, é filha. Oh glória, oh glória. Está no culto ainda, diga glória a Deus, irmãos. Versículo de número 10. Jesus vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. O reino fala de governo, governo fala de princípio, princípio fala de regimento, regimento fala de norma, norma fala de regra, regra fala de responsabilidade. Venha a nós o teu reino é um convite para implantar, instalar, trazer o reino do céu para a terra. E por que o reino do céu tem que ser instalado na terra? Na proposta de Cristo como discipulado daquilo que o homem precisa aprender a falar com Deus. É porque o reino da terra é nefasto. Pureza, clareza, transparência, justiça, lealdade, amor, perdão, só de cima para baixo. O reino da terra é vergonhoso, é corruptível. O reino da terra oscila. O reino da terra muda de palavra, não tem palavra, não tem honra. É vergonhoso. Em dado momento chega a ser nojento. É indigesto. O reino da terra, e eu não preciso entrar em pormenores, porque os senhores e as senhoras aqui, todos já foram atingidos, prejudicados pela proposta do reino dos homens. Aí Jesus olha para a matéria-prima humana que vai ladeá-lo na construção do reino na antiga Palestina e diz assim: o reino do céu tem que vir para a terra. Porque o reino do céu é o oposto da terra. E o que o reino do céu poderia nos ensinar dentre tantas lições? O reino do céu me ensina que aquele que quiser ter vida vai ter que morrer. Só quem pensa no reino do céu que entende isso. Quem quiser aparecer tem que desaparecer. Quem quiser ser maior tem que ser menor. Que o maior serve. Que se alguém pisar no seu pé, não é a pessoa que tem que pedir desculpa para você, é você que teve o pé pisado que tem que pedir desculpa. O reino do céu me ensina que eu não preciso ser flagrado em um ato de adultério com uma mulher. Só de pensar, eu já pequei. Vocês estão aí? Agora o reino da terra é assim: você está vendendo um carro, o carro vale 30 mil, e eu sei que você está precisando desse valor, dessa grana, por causa de uma dívida, até mesmo por causa de uma cirurgia. Aí eu olho para a sua necessidade e digo: eu vou pegar ele na fragilidade. Ó, eu tenho 25, sendo que eu tinha 35. Não, eu tenho 25. Pegar ou largar, na sua necessidade você vai pegar. Aí quando eu entro no carro, eu saio dando risada dele, debochando, dizendo: olha, fui beneficiado. Isso é o reino da terra, igreja. Mas que nessa noite, por intermédio da oração, eu não vou dizer na totalidade, mas ainda que venha em gotas, mas que o reino do céu venha a ser instalado aqui nas nossas vidas. Quem almeja o reino dos céus, irmão? Quem almeja justiça, lealdade, igualdade? Quem almeja? Oh glória! Oh glória!
teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Porém surge uma pergunta nessa noite. E se a vontade de Deus é que o nome de Deus seja glorificado na minha e na sua derrota? Porque eu gostaria que você pensasse que o maior propósito de uma oração é que o nome do Senhor seja glorificado no resultado da oração. Repito, o maior propósito de uma oração é que o nome de Deus venha a ser glorificado no resultado da oração. E nisso que você ora ao Pai, se a resposta vier até mim, você, será que o nome de Deus vai ser glorificado no resultado dela? Será que o nome do reino vai ser propagado no resultado dessa oração? Eu gostaria que você pensasse alguns segundos. É uma noite de pensamento, de ensinamento. É uma reunião para pensarmos sobre a oração. E será que o que eu peço, oro a Deus, se acontecer neste resultado, o nome de Deus vai ser glorificado? Ou é um ego seu, uma vaidade sua, um bem-estar seu? É uma conquista pessoal para propagar uma plateia que você quer que aplauda você? Porque a verdadeira oração é aquela que o resultado dela faz com que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Oh glória! Oh glória! Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, já dizia que o poder da oração não está em quem ora, mas sim em quem ouve. E graças a Deus por isso. Porque a questão não é que Deus não respondeu, Ele já respondeu faz tempo. É porque Ele sabe que se Ele retornasse com aquilo que você pediu, de repente nem aqui você estava mais. Então a sua oração já foi respondida faz tempo, a minha oração já foi respondida faz tempo. E o cuidado dEle é nos preservar até onde nós queremos chegar, que é os braços do nosso Deus. A primeira parte da oração, você que está anotando, guarda isso. Porque a oração do Pai Nosso, ela é dividida em duas porções, duas partes. A primeira parte fala, portanto, quando for orar, ore assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aponta somente para o reino. A segunda parte está no versículo de número 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso aqui é profundo, pastor. Eu sei que você já sabia disso. Deixa eu ver numa olhada para o senhor, uma mente igual do senhor, brilhante, sabe disso, já tem anotado. Finge que o senhor não sabia, para dar um impacto assim na igreja. Ô pastor, que assim, a igreja é tudo igual, irmão. Quando o pregador está pregando, todo mundo olha para a cara do presidente para saber o termômetro da mensagem. Assim. É tudo igual, irmão. É 15 anos por bondade e misericórdia batendo papo nas igrejas aí. É sempre assim. O pessoal olha, é o termômetro, né? Tudo bem que deveria olhar para cá, né? Mas fica olhando, né? Mas deixa isso para outro dia, né? É dividido em duas partes, professor. A primeira parte só aponta para o reino. Aí a segunda parte, se você observar, Jesus começa a falar de questões que envolvem os filhos. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 13, e não nos conduz à tentação, mas nos livra do mal, porque o teu reino e o poder e a glória para sempre, amém. Ponto. Pode observar que na primeira parte, Jesus introduz falando da atmosfera do reino. Segunda parte fala de questões com os filhos. E por que a oração do Pai Nosso é dividida em duas porções? Porque quem vive a primeira parte
É impossível não precisar da segunda parte. Só repito uma vez isso aqui. Quem se sujeita, pensa, acredita, declara a primeira parte, vai esbarrar automaticamente na segunda. Quem crê que o Pai é nosso, quem crê que Ele está no céu, que santo é o nome dEle, que o reino do céu tem que vir para a terra e que a vontade dEle deve se cumprir, primeira questão, você vai precisar do pão. Você vai precisar do pão nosso de cada dia. Mas observa o texto, é pão nosso de cada dia. Jesus já estava dizendo, não se preocupe em encher o celeiro. Não fique ansioso. E o que é a ansiedade, resumidamente? Essa gestão emocional que tem assolado o mundo. É me retirar do lugar que eu estou para me colocar e lançar em lugar que eu não estou e nem posso estar. Aí eu vou ficar peregrinando em pensamento e sentimento, vou ficar cansado, enfadado. E quando eu retornar para a minha realidade, que é o lugar que eu sempre deveria estar e não sair, eu estou exausto. E não resolvi o que eu fui fazer lá e nem consegui resolver o que eu tenho que fazer aqui. Mas tem alguém ansioso aqui? Tem não, né, irmão? Imagina. Quer ver alguém ansioso? O senhor chama no final do culto e diz assim, amanhã eu tenho que falar com você. Nem dorme. Meu Deus do céu. Já olha para o esposo e diz, você está sabendo de alguma coisa? Já olha para a esposa, você está sabendo de alguma coisa? Ai meu Deus, já olha no WhatsApp e diz, o pastor falou alguma coisa com você? Nem dorme. Pão nosso de cada dia. Era Jesus dizendo, eu cuido gradativamente. Era Jesus dizendo, eu não vou dar o que você quer, mas não vai faltar o que você precisa. Eu vou cuidando gradativamente, é pão nosso de cada dia. Lembra a história do maná? Capítulo 16 de Números? O que eu servi é para comer hoje, porque amanhã vai apodrecer. E só tinha um lugar que o maná não apodrecia, que era dentro da arca. Só dentro da arca que o maná não apodreceu. Fora apodrecia em qualquer lugar. Fora da presença apodrece. Fora da presença vai perder. Fora da presença vai balançar, vai patinar. Mas se tiver na presença, um dia de cada vez, um momento de cada vez, uma conquista de cada vez, uma oportunidade de cada vez, um sonho de cada vez, uma realização de cada vez. Por exemplo, é um culto de cada vez. Então o culto de hoje é de hoje, glorifica hoje, exalta hoje, come da palavra hoje, medita hoje, adora hoje, entrega o seu culto hoje, irmão. Deus está cuidando, 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 na galeria, Deus está cuidando, relaxa, respira, Deus está cuidando. O pão nosso de cada dia. Se Ele é o teu pai, o pão não falta. E existe um fator aqui para você glorificar. Dentro da cultura daquela época, irmã, quem preparava o pão? O pai. Não era o filho que preparava o pão. O filho, quando levantava o pão, já estava pronto na mesa. O pai não deixava o filho mexer a massa, amassar o trigo, mexer com o forno. Quando o filho levantava, o pão estava pronto. Quando o filho saía, levava uma marmita, uma bolsa, uma mochila. Lembra da onde Jesus multiplicou? Foi da marmita, da bolsa de um menino. Com certeza aquele pãozinho foi o pai que preparou para ele. Quando ele voltava, o pão já estava pronto. Só quem é filho aqui já absorveu. Irmão, você nem se preocupe, Deus está cuidando.
Você não tem ideia do que Deus teve que fazer, mas a providência não faltou. Foi Deus que pegou o trigo, foi Deus que preparou a massa, foi Deus que colocou a mão no forno, mas o meu pão e o teu pão não falta, não falta, não falta. Quem pode levantar as duas mãos ao céu e agradecer ao Deus que não tem deixado faltar o pão de cada dia? Eu vou te dar 5 segundos para você agradecer a Deus. Agradeça, 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 agradeça. Não tem faltado pão na área da saúde, não tem faltado pão na área emocional, na área sentimental, ministerial, familiar. Deus não tem deixado faltar. Quem pode glorificar a esse Deus, que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis? Obrigado, Jesus, porque até aqui o pão de cada dia não tem faltado. Encoraja a pessoa que está do seu lado, diz para ela bem assim: eu não sei você, mas o meu pão de cada dia não falta. Quem pede pão? Mendigo. E o que somos? Mendigos. Só crente da glória. Entenda a proposta de aplicação. Quem está lá todo dia? Pai, eu não mereço, mas se o Senhor quiser me dar. Quem está lá todo dia mendigando um pão, passa na vitrine e diz: pai, o cartão não aguenta, a conta não tem, mas se o Senhor quiser me dar. Seu olho até brilha, irmã, quando vem o comercial da nova geladeira. Os varões já caem de joelho. Quando vê que ela está vidrada na tela, o varão já põe a mão na cabeça. Deus, tenha misericórdia da minha vida. E é botão para todo lado hoje, né? Quem está lá mendigando o pão todo dia? Eu e você. É assim, irmão? Quando começa o motorzinho já a apitar, você olha na vitrine e fala: pai, eu não mereço, mas esse 2020 aí é bonito. Olha quem deu glória aí. Gostei dessas rodas, pai, meu sonho. Ele nem avaliou quanto que é o seguro. Ele está lá: pai, eu quero. Tem nem garagem para colocar. Pai, eu quero. Não é assim, pastor? É assim, reverendo Ezequiel? Ele nem pensou em construir a garagem, mas eu quero. É perigoso ele tirar da vitrine, mas eu vou pôr na onde? Depois no meio do caminho que ele vai lembrar que não tem nem onde pôr, irmão. Aí tem que vender de novo para a loja. Quem é que está mendigando pão todo dia? Eu e você. Quem pede pão? Mendigo. E quando eu descobri que eu não passo de um mendigo, eu parei de querer ser importante. E eu quero só ser grato. Tem alguém grato aqui? Tem alguém grato aqui? Tem alguém grato aqui? Tem alguém grato? Tem. Na galeria, na nave da igreja, no altar. Tem alguém grato aqui, irmãos? Estamos caminhando já para o final. Quem está no culto ainda, diga glória a Deus, irmãos. Versículo 12 e versículo 13 também vai nos apresentar a guisa do Pai Nosso. Se os irmãos lembrarem, na introdução eu deixei claro que o Pai Nosso não passa de uma proposta plural, é universal. A oração do Pai Nosso não é aqui, é aqui. Pai Nosso, pão nosso e dívida nossa. O Pai é nosso, o pão é nosso, mas a dívida é nossa também. Antes de você dar glória, eu vou repetir. O Pai é nosso, o pão é nosso, mas a dívida é nossa também.
Jesus estava ensinando que a proposta de Deus é comunitária. Não é para mim, não é para você, é para nós. Esse individualismo não serve para o reino de Deus. O reino de Deus é repartir, é comunidade, é conviver, é relacionamento. Pai nosso, pão nosso e dívida nossa, é tudo no plural. Você não vê Jesus ensinando, Pai meu, pão meu, dívida minha. Pai nosso, pão nosso e dívida nossa. E aí ele vai concluindo dizendo assim, perdoa-nos as nossas dívidas. Jesus estava dizendo, todo mundo quer ser perdoado, mas ninguém quer perdoar. Se alguém ficar te devendo, você quer que essa pessoa pague. Mas se você deve para alguém, você quer que essa pessoa perdoe a sua dívida. E Jesus estava dizendo, perdão é comunitário. Perdão é para todos. E quem é que escreveu o relato proposto nessa noite? Mateus. E quem estuda a biografia de Mateus vai perceber, se você ler Mateus capítulo de número 9, ele vai apresentar que antes dele se converter à trajetória messiânica e à proposta do reino de Cristo, o que ele era? Cobrador. Trabalhava para a casa de César, porque o lado monetário vinha da casa de César. Os judeus prestavam tributo para Roma. Era Roma que administrava o capitalismo, geograficamente daquela época. E quem era Mateus? Cobrador, coletor de impostos. E os cobradores naquela época chegavam a ser chamados pelo povo judeu de cães famintos, porque eles não perdoavam dívida de ninguém. Está devendo, vai ter que pagar. Aí pensa comigo agora, Mateus prescrevendo o relato evangelístico no capítulo 6, no versículo 12. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Aí ele dá uma olhadinha no retrovisor e se lembra, alguns dias, meses, anos atrás eu não perdoava ninguém. Isso é profundo, irmão. Pega imaginando, irmão, ele está lá, com papiro. Está lá, prescrevendo, perdoar dívida assim como nós. Eu não perdoava ninguém. Eu vivi uma vida que eu não sabia o que era perdoar. Se me devesse, tinha que pagar e ponto. Porque senão acionava a tropa romana, e a tropa romana ia prender, açoitar, oprimir, eu não queria nem saber. Está me devendo, tem que pagar. E agora aquele que não perdoava ninguém vai ter que escrever que ele tem que perdoar. Vou ficar nisso. E aquele que não perdoava ninguém, está escrito agora eu vou ter que perdoar. E aquele que não perdoava ninguém foi ele que escreveu, eu vou ter que perdoar. Jesus, ele quando apresenta o reino, ele nos ensina a escrever uma história que jamais nós queríamos escrever. Repita comigo, o reino de Deus me ensina a escrever uma história minha que jamais eu queria escrever. Oh glória! E todos nós iremos se deparar com isso. Dizer, se fosse uns dias, meses, anos atrás, jamais. Mas o reino entrou. E eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. E eu aprendi a rever conceitos. Oh glória! Vamos terminar, quem está aí, irmãos? Vamos terminar porque o Wesley já cruzou os braços lá. Quando ele cruza os braços é tipo, ó, o pregador deu a hora.
E ele está feliz, está brilhante, está exuberante. O que aconteceu? Ele parece que casou. Ele parece que casou. A esposa veio hoje. Você acha que eu não vou falar bem de você? É ela que está comandando aqui, irmãos. Para a gente terminar. Jesus começa falando do reino e termina falando do reino. Qual é a verdadeira oração? É aquela que começa falando do reino e termina falando do reino. Jesus não começa falando dele e termina falando dele. Jesus começa falando do reino e termina do reino. Jesus não começa a oração pedindo alguma coisa para ele e terminando pedindo alguma coisa para ele. Jesus começa apontando para o reino e termina apontando para o reino. A melhor e maior oração é aquela que começa falando do reino e termina falando do reino. Quer aprender a falar com o Pai? Siga o exemplo da oração do Pai Nosso. Começa falando do reino e termina falando do reino. No relato evangelístico de Lucas, capítulo 7, versículo 1 a seguir, o doutor gentílico ousa também introduzir a oração do Pai Nosso, de uma forma mais resumida, mas fala dela. E sequencia com a parábola do servo importuno. 3 pessoas atuam: o viajante, o que recebeu o viajante e aquele que vai receber o que recebeu o viajante. Só que o último recebe a visita à meia-noite, o pior horário na antiga Palestina. Todo mundo já está dormindo, até porque não tinham luzes como nós temos hoje. Então meia-noite é o horário mais importuno de você bater palma na casa de alguém. As casas eram pequenas, pastor. Todo mundo dormia, um do lado do outro. Então, para acordar à meia-noite, ia ter que incomodar o sono de todo mundo. E aí arruma confusão, pastor. Se alguém te acordar 2 horas da manhã, você acorda feliz? Você até blasfema, irmão. O quê? Ele vai lá e pede 3 pães, porque ele recebeu um viajante. E a terceira pessoa da parábola recebe um amigo. E esse amigo vai importunar ele à meia-noite pedindo 3 pães. E você vê que em nenhum momento aquele que recebeu o amigo diz assim: eu não tenho pão. Mas a questão é a meia-noite, porque é um horário fora de mão, desgasta. E dentre tantas lições que a parábola nos ensina, também nos ensina que não existe horário, não existe tempo, não existe dificuldade, não existe momento para você procurar falar com Deus, irmão. Repita comigo: o Pai é nosso e o reino é nosso. Se coloque em pé nessa noite. Coloque a sua mão no coração, eu quero orar e devolvo o microfone ao meu amigo, reverendo pastor Wilkerson. Soberano Deus, eterno Pai. Ó Deus, quem somos nós? Mas se o Senhor achar graça, nos visita, nos ensinando a orar como nos convém. Tira de nós, Senhor, o que impede de alcançar a Ti. Tira de nós, remova de nós aquilo que impede a oração de chegar ao seu trono. Ó Deus, cuida de nós com o pão nosso de cada dia. Ó Deus, que esta igreja continue triunfando, avançando, marchando, e que o Teu nome seja glorificado nos 4 cantos. Ó Pai, que homens e mulheres que aqui estão possam ser um referencial da oração. Ó Deus, eu creio, Senhor, que este dia, a curto, médio e longo prazo, irá gerar, Senhor, a produtividade no mundo espiritual. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade, que o Seu nome possa ser glorificado em cada segundo, em cada passo. E que ainda hoje o Senhor possa conceder o sono do justo para este homem e para esta mulher. Muito obrigado.
Ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Deus abençoe.